Fala aí meu povo, e aí como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de análise das carteiras dos membros, das carteiras dos nossos queridos alunos da Mentoria Clube Invest. Como vocês sabem, todos os meses a gente vem aqui, peço para os nossos alunos mandarem as carteiras para que eu possa fazer aqui uma análise prática, mostrando o que está sendo feito de errado, o que pode melhorar. E para você, para você que está assistindo esse vídeo e não está tendo a sua carteira analisada nesse vídeo, obviamente, você pode utilizar essas dicas, esses conhecimentos que eu vou passar aqui para aplicar aí na sua carteira, na sua montagem do seu portfólio. Porque tudo que eu passo aqui é com base exatamente com o que eu ensino lá nas nossas aulas, nos nossos módulos. Como montar de maneira segura uma carteira de investimentos focada na multiplicação de patrimônio ao longo do tempo, focada na geração de renda passiva, montando aquele portfólio diversificado em ações, renda fixa, fundos imobiliários e investimentos no exterior. E hoje eu vou trazer aqui três carteiras. A primeira vai ser uma carteira de um aluno que acabou de entrar na mentoria, ou seja, ele ainda tá começando a aprender, começando a entender o jeito certo de montar uma carteira de investimentos. Então essa primeira carteira vai ter o maior número de pontos de atenção, maior número de pontos a serem melhorados. Assim como as demais, principalmente a última carteira que eu vou mostrar aqui de um dos nossos alunos, ela já está mais alinhada, mais próxima do que eu considero uma carteira bem estruturada, bem diversificada. Então vocês vão ver, vocês vão acompanhar alguém que está começando, obviamente ele acabou de entrar, se eu não me engano ele entrou essa semana aqui na nossa mentoria. Então agora ele vai aprender a remanejar, a direcionar essa carteira para o caminho certo, e as demais carteiras eu vou mostrar para vocês, estão muito mais alinhadas com o que a gente ensina. A primeira carteira que a gente vai fazer a análise é a do Jorge. Como eu falei para vocês, o Jorge ele acabou de entrar na mentoria, ou seja, ele ainda não tem o conhecimento, ele ainda não adquiriu o conhecimento para poder investir da maneira correta, da maneira segura. Como vocês podem ver aqui, ele está com 30, uma carteira bem pequena, ele é apenas 1.500 em renda variável e R$700 em renda fixa e 180 no tesouro direto, que também obviamente é renda fixa. Mas é uma carteira bem iniciante. Então ele está bem na fase inicial, então vai ser bem tranquilo dele fazer o direcionamento para o caminho certo a partir de agora. 31% na renda fixa, 8% no tesouro direto e 60% em renda variável. Vamos passar aqui, primeiro ponto, renda fixa. Ele não me mandou o que são esses títulos de renda fixa e nem o que ele colocou no tesouro. Então não tem como aqui eu direcionar ele. Mas primeiro ponto, de toda forma, como ele está começando, qual que é o primeiro ensinamento? Qual que é o primeiro ponto que eu sempre falo com vocês, pessoal? Inicialmente, o seu foco tem que ser na renda fixa, principalmente na sua reserva de emergência. Eu não sei aqui se no caso dele ele tem algum valor fora esses daqui, que seria a reserva de emergência. Então se ele não tem, a prioridade agora, inicial, é a montagem da reserva de emergência. Não podemos negligenciar isso. A reserva de emergência é extremamente importante para dar essa segurança para a gente investir para o longo prazo. Então jamais negligencie. Então o ponto inicial de partida dele aqui é o quê? Primeiro, como eu ensino lá no módulo os primeiros passos para começar a investir, um dos passos é exatamente esse, montar a sua reserva de emergência. Tem uma aula lá exclusiva para isso. Primeiro você precisa fazer o cálculo da sua reserva, definir qual é o valor meta que você quer ter, 10 mil, 15 mil, isso vai ser de acordo com a sua realidade. A partir do momento que você definiu o valor meta, você vai definir onde você vai montar essa reserva. Se é no Tesouro Selic, se é em um CDB de liquidez diária, se é na caixinha do Nubank, enfim, definiu o valor, definiu o local, você vai começar a alimentar essa reserva todos os meses. Ah, Pedro, eu invisto R$500 por mês. A maior parte desse valor tem que ir para a reserva até você atingir o seu valor meta. Aí depois que você atingir o seu valor objetivo, o seu valor meta para sua reserva de emergência, você pode parar e deixar ela lá rendendo, e aí sim você vai alimentar com mais força a sua carteira de renda variável. Mas inicialmente, é o que eu sempre falo aqui todas as aulas com vocês, o primeiro passo da montagem de fato da carteira de investimento, o foco tem que ser na reserva de emergência. Ah, Pedro, quais são os melhores investimentos para reserva de emergência? É o que eu sempre falo. Primeiro, Tesouro Selic, ele é o mais seguro. E reserva de emergência a gente não tem que inventar moda, tem que fazer o básico. A prioridade na renda fixa é sempre a segurança. E o investimento mais seguro que existe é o Tesouro Selic. Segundo as opções, a gente pode pegar ali um CDB de banco seguro, CDB do Banco Inter, CDB do Banco do Brasil, CDB do Banco Itaú, CDB do Banco Sofisa, enfim, tem vários bancos aí que a gente considera seguro, desde que tenha liquidez diária, ou seja, a gente pode sacar a qualquer momento. Outras boas opções, caixinha da Nubank,
conta remunerada do Banco IT. Então são todas boas opções aí para você montar a sua reserva de emergência. Então aqui, Jorge, a primeira orientação, né, é focar primeiramente na sua reserva e ir alimentando a partir daí. Então por isso que eu não coloquei aqui nada na parte de renda fixa, porque você não especificou para mim, mas aqui já fica esse primeiro direcionamento. Agora vamos partir para a carteira dele de renda variável, que ele começou a montar, né? Aqui a gente já tem os pontos de atenção. Ele me mandou aqui um print de uma tela, de uma planilha de acompanhamento, onde estão estão misturados ações, fundos imobiliários. Ele também tem algumas BDRs, né, que é investimentos no exterior. Então eu separei aqui para vocês verem, são 7 fundos imobiliários. Ele tem um fundo de shopping, que é o CPSH11, não tem nenhum fundo de galpão, tem um fundo de lajes, que é o VIN11, não tem nenhum híbrido de tijolo, 3 fundos de papel, BTCI 11, MXRF 11, VGHF 11 e 2 fiagros, SNEG 11, XPCA 11. O que tem de que a gente já identifica aqui de cara? São todos fundos base 10. Todos aqui são FIIs base 10, são aqueles que custam em torno de R$10. Eu sei que no início a gente acaba procurando esses fundos, essas ações que custam um pouquinho mais barato, mas isso jamais pode ser critério de seleção, pessoal, jamais. Existem FIIs base 10 bons, existem FIIs base 10 ruins, então não use isso como critério, isso não pode ser critério para você selecionar, porque ele custa R$10, né? É muito melhor você comprar um bom, juntar um dinheiro, comprar um bom de R$100, do que comprar, né, 10 cotas de um fundo base 10 ruim. Não faz sentido, tá? Então, isso jamais pode ser critério de seleção, e ele utilizou isso como critério de seleção. Todos aqui são fundos base 10. Então, os fundos que eu considero até interessantes, que faria sentido ter na carteira, como o BTCI eu gosto, o MXRF eu gosto, o VGHF, são bons fundos de papel. Até mesmo o VIN11, que é um fundo de lajes corporativas, ele também é base 10, apesar de estar tendo uma queda recente forte aí, né? O setor de lajes corporativa, de uma maneira geral, vem sofrendo muito, mas enfim, não deixa de ser um fundo interessante ali dentro do seu setor. Agora, os demais que eu marquei de azul, vamos falar um pouquinho primeiro sobre Fiagro. Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu não invisto em Fiagro, justamente porque ele fere um dos pilares para eu colocar um ativo na minha carteira, que é o que? Ter tempo de mercado, já ter se provado no tempo. Os Fiagros são uma classe de ativos muito novas, ou seja, elas começaram aí em 2021, né? 2021, ou seja, já tem aí menos de 3 anos de existência. Então, nenhum Fiagro já se provou no tempo, porque não tiveram tempo ainda para acontecer. Então, por isso que eu não invisto em Fiagro ainda. Pode ser que no futuro, daqui uns 3, 4, 5 anos, eu pense em adicionar essas na carteira, porque eu acho que é uma classe de ativo que tem tudo para crescer e se consolidar, assim como os fundos imobiliários. Mas eu sou muito fiel à minha estratégia e para um ativo entrar na minha carteira, ele tem que ter no mínimo 5, 6 anos de resultados, né, bons resultados, para ele poder entrar na minha carteira. Então por isso eu não invisto em Fiagro. Ah, Pedro, então é errado eu ter Fiagro? Não é errado, desde que você entenda isso. Tudo que é mais novo é mais arriscado. Tudo que tem pouco tempo, não se provou no tempo, tem um risco maior. Então, eu particularmente não invisto. Mas você pode ter na carteira, por exemplo, o próprio SNEG 11 e o XPCA 11 já são fundos que vêm aí se destacando no setor. Então, faz sentido ter na carteira, mas eu teria uma porcentagem menor justamente por esses motivos, beleza? Então, não faz sentido, por exemplo, você ter Fiagro e não ter fundo de galpão, não ter fundo híbrido de tijolo, que possuem ótimas opções no mercado, né? Você preferir escolher um Fiagro, que são mais arriscados, do que essas classes que são muito boas, entendeu? Esses tipos de fundos imobiliários que são muito bons. Então, é questão de prioridade, né? Eu sempre falo com vocês aqui que a nossa carteira de fundos imobiliários, a prioridade, né, a maior parte da nossa carteira tem que estar aqui. Shoppings, galpões, lajes corporativas, híbridos de tijolo e papel, né? E os demais tipos de fundos e fiagros eu considero dispensáveis, né? Não vejo necessidade. Agora, essas principais aqui tem que ter, são inegociáveis. Eu gosto até de usar essa palavra, são inegociáveis, porque são as principais, onde estão os melhores fundos, para você poder investir com segurança. Então, o que teria que ser a prioridade aqui do Jorge para ele começar a melhorar essa carteira dele de fundos imobiliários? Em relação a papel, ok, não mexeria, já tem 3, tá bom, né? São 3 bons fundos imobiliários. Eu buscaria ter fundo de galpões, fundo híbridos de tijolo e principalmente fundos de shopping, porque ele tem esse CPSH11, é um fundo de shopping
que eu até não conhecia muito, eu fui fazer uma análise dele aqui. Se você for comparar aí com os grandes fundos de shopping, como XPML, HGBS, BISC11, ele fica muito para trás. Eu vou mostrar aqui para vocês na prática. Então, tá de azul porque é um ponto de atenção também. Não que ele seja um fundo ruim, mas ele é mais arriscado, por ele não preencher ali boa parte dos nossos critérios que eu ensino lá nas nossas aulas. No nosso módulo de fundos imobiliários, tem lá o nosso checklist, né, cerca de 10 critérios para você poder investir com segurança, e ele não passa em algum dos principais, tá? Então é um ponto de atenção. Então você poderia diversificar em fundos melhores. Eu concluí aqui que você comprou ele por ele ser base 10, e como eu disse, isso não pode ser critério, tá? É melhor você juntar ali, comprar uma cota do XPML que custa cerca de R$100 do que comprar um fundo pior só porque ele custa R$10. Não faz sentido. Então você vai procurar ter também galpões logísticos, vai lá na nossa planilha de ouro, lá dentro da nossa plataforma, lá no módulo de materiais didáticos, eu tenho separado lá vários fundos de todos os setores, galpões, lajes, híbridos de tijolo, papel, enfim, para você pegar e fazer a sua análise também. Galpões é importantíssimo, talvez seja junto de shoppings o melhor setor, então é importantíssimo ter também. E híbrido de tijolo, tem muita opção boa em híbrido de tijolo para você poder diversificar aqui. Vejam bem aqui na prática o CPHS11. Uma cota o CPSH11. Uma cota dele custa R$10,80. Ok. Né? A gente vai aqui para os critérios que eu gosto de utilizar como seleção, para a gente poder selecionar. Ok, um bom dividend yield, né? Paga ali um bom rendimento, 10 centavos por cota, né? Paga até muito bem para um fundo de tijolo, mas lembre-se sempre, né? Fundo, tudo que paga mais tem um risco maior. Só que você já teria que ter um ponto de atenção. Patrimônio líquido, a gente usa como critério lá, ter pelo menos 1 bilhão de patrimônio líquido. Ele está ali, né, se aproximando, 700 milhões, é até aceitável. O ponto maior é esse daqui, ó. Sim, ele possui 5 shoppings. Eu acho que para uma classe tão boa como de shopping centers, né? Eu acho que 5 shoppings é pouco. Apesar de estar ali no limite que eu utilizo como critério, a gente ter pelo menos, o fundo ter pelo menos 5 shoppings, né? Ter pelo menos 5 imóveis para fundo de tijolo é o mínimo que ele tem que ter, ele está ali no limite. Eu acho que, por exemplo, a gente for pegar o XPML, por exemplo, tem um patrimônio líquido de 6 bilhões. Olha a diferença. Um tem 700 milhões, o outro tem 6 bilhões. Patrimônio líquido nada mais é do que a soma do valor, né, dos imóveis. Então, quanto mais imóveis de qualidade ele tiver, maior vai ser o patrimônio líquido. A gente descendo aqui, vejam bem, são 17 ativos, 17 shoppings e o XPML, e recentemente o XPML fez novas aquisições, então acho que aqui está até desatualizado, hoje ele tem mais shoppings no seu portfólio. Então, veja a diferença. Mas veja o dividend yield. Um está 12%, o outro é 9%. Né? Mas o foco aqui não tem que ser isso. A gente tem que focar o quê? Na segurança e em receber os dividendos com segurança, e que esse dividend yield, que esses dividendos sejam perenes, né? Eles sejam sustentáveis ao longo dos anos, porque não adianta nada um fundo ou uma ação tá ali pagando bons rendimentos no curto prazo, se no longo prazo ela não vai conseguir entregar. Então o XPML ele entrega ali quase 10% ao ano, o que é muito bom para um fundo de tijolo, né? É muito bom mesmo para um fundo de tijolo de qualidade, com segurança como é. Então ele entrega isso com segurança por muitos anos. Agora se você pega um fundo menor, um fundo mais novo, entregando mais, você acaba sendo atraído por isso, mas isso pode trazer um prejuízo lá na frente. Então tem que tomar muito cuidado e prestar muita atenção. Então, finalizando aqui a carteira de fundos imobiliários do Jorge, esse é o ponto de atenção dele. Primeiramente, ele tem que focar em tijolo de qualidade, né? Shoppings, galpões, né? Lajes corporativas até que não precisa, porque ele já tem o Vino 11, híbrido de tijolo para trazer uma diversificação maior e ter maior peso da carteira aqui em cima, porque esses são os fundos que vão trazer mais segurança para ele. Agora, pulando para as ações, né? A gente vê aqui que ele está... aqui a gente tem os 4 grandes setores, já falando, assim como nos fundos imobiliários eu sempre falo que esses setores aqui são inegociáveis, aqui para as ações os setores perenes para mim são inegociáveis e a maior parte da sua carteira tem que estar aqui. Energia, saneamento, seguro e banco. Né? E também a gente tem telecom e saúde, que eu considero também setores perenes, então, mas esses 4 aqui são os principais. E ele tem boas empresas nesses 4 setores principais. CEMIG, energia, saneamento, Sanepar em saneamento, BB Seguridade em seguros, e
bancos, ele tem Itaúsa. Então ele já está presente nesses principais setores. Ele tem até aqui o Odontoprev, que é uma empresa de crescimento do setor de saúde lucrativa, uma empresa muito boa também, né? Então o foco, já falando aqui, dos próximos passos para a carteira dele, tem que ser aqui, né? Focar aqui, acrescentar, à medida que o patrimônio dele for crescendo, acrescentar mais uma de energia, mais uma de saneamento, mais uma de seguro, mais uma de banco, e assim por diante. Aos poucos ele vai diversificando aqui embaixo. Ele tem até uma boa empresa que eu gosto, que é a Klabin, de papel e celulose, empresa centenária, muito boa também. Agora, o que eu marquei de vermelho, diferentemente que eu marquei aqui de azul, que seria pontos de atenção, essas de vermelho aqui, né, ele tem até a Ambev, outra empresa consolidada também, que foge desses setores, mas é uma empresa segura, extremamente consolidada. Essas que estão de vermelho são empresas que, por exemplo, dão prejuízo, não passam em praticamente nenhum dos critérios que eu ensino, e não faz sentido ter dentro da nossa estratégia, né, que são Amélios, né, Cash 3, Gol, né, é um setor de aviação que é um dos piores setores aí da Bolsa, e lojas Quero Quero, que é setor de varejo também, que é um dos piores setores da bolsa. Vou mostrar para vocês a diferença e o porquê aqui na prática. Vejam bem, Cash 3 Amélios, né? É uma empresa aí, uma empresa relativamente nova, né? Esse já é o primeiro problema dela, uma empresa nova. Como eu falei para vocês, eu invisto só em empresas que já estejam aí na bolsa de pelo menos 5 anos. A Cash 3, o IPO dela foi 2020, 21, então é uma empresa bem recente aí na bolsa. Então a gente vai aqui nos primeiros critérios. A primeira que eu gosto de olhar é o histórico de lucratividade, né? Que para mim é o principal critério. A gente olha aqui no máximo, né? Vamos aumentar aqui a janela. Vejam bem, a empresa nos últimos 10 anos deu muito mais prejuízo do que o lucro. Ela vem dando prejuízo desde 2021 até o final do ano passado. Esse ano, ela, no primeiro trimestre, ela deu um lucro. Mas é uma empresa confiável analisando esse histórico? Para mim não é. Eu gosto de investir em empresas que, pelo menos nos últimos 4, 5 anos, vêm dando lucros consistentes, lucros recorrentes. E Amélios, né, não passa nem próximo disso, né? Foram 3 anos dando prejuízo, né? Depois, aqui, por exemplo, 17 e 18 deu prejuízo, 19 deu lucro, 20 deu lucro, ela até conseguiu distribuir dividendos em 2020, não sei como, mas 21, 22 foi um lucro, um prejuízo de... Em 23 o prejuízo diminuiu quase pela metade, e agora ela vem dando lucro aí em 2024. Então, agora ela vem dando lucro em 2024. Mas para mim ainda não seria uma empresa confiável para você colocar uma carteira, uma empresa extremamente arriscada, mesmo porque a gente for olhar aqui os indicadores, né, ROI baixo, margem líquida baixa, né, endividamento, enfim, não passa em praticamente nenhum dos critérios que eu ensino para vocês lá dentro. Mesma coisa Gol, né? Gol, só pelo setor que ela está inserida, a gente já não investiria. É o pior, talvez seja o pior setor da bolsa, o setor de aviação, né? A gente vem aqui olhar o histórico, né? Vejam bem, mesma coisa. Olha aqui, né? 2015 deu um prejuízo gigante, 2016 deu um lucro baixo, 17 praticamente deu um lucro baixo, desde o prejuízo de 2021, lógico, ele teve a pandemia, né? Mas mesmo assim, são empresas que historicamente, né? Vamos pegar o máximo aqui para vocês verem mais ainda, vejam bem, olha aqui, desde 2008, ela dá muito mais prejuízo, ela vem dar um lucro baixo ali em certos anos, mas depois volta a dar prejuízo gigante. É um tipo de empresa para você ter na carteira, para você ser sócio? Você quer ser sócio dessa empresa por 10, 20, 30 anos? Para mim não faz sentido. Agora vamos pegar aqui uma empresa, consolidada, uma outra empresa que ele tem. BB Seguridade, em um setor perene. Agora vamos analisar o gráfico de lucro. Olha a diferença. Vejam bem o histórico de resultado da empresa. Isso aqui é uma empresa perene. Isso aqui é uma empresa extremamente lucrativa, né? Vamos tirar aqui esse gráfico do payout. Vejam bem, né? O lucro vem crescendo, aí depois cai um pouquinho ali em 2020, depois voltou a crescer. 2023 ela bateu todos os recordes, né, de lucratividade, 7 bilhões, e 2024 vai caminhando pelo mesmo caminho. A expectativa é que 2024 o lucro seja maior ainda que 2023. Então isso aqui é uma empresa lucrativa, paga bons dividendos todos os anos. Isso aqui é uma empresa para a gente investir com segurança. Diferente das outras duas, e a outra que ele mandou aqui também, que ele tem, é Lojas Quero Quero, né? Não faz sentido, é uma empresa pequena, num setor ruim. E a gente vai analisar o gráfico, vocês vão ver que é a mesma coisa. Vejam bem, 2022,
prejuízo, 2023 deu um lucro, 2024 vem apresentando um lucro até mais considerável, mas olha, veja essa volatilidade de lucro, 2021 teve um lucro grande, depois caiu, depois subiu, então é um setor ruim que trabalha com margens baixas, eu particularmente não gosto, né? Não é o tipo de empresa que eu gosto, possui um valor de mercado baixo, ou seja, é uma empresa de crescimento com risco, então eu não vejo, não passa dentro dos nossos critérios de seleção. Voltando aqui para a carteira do Jorge, então a gente conclui, né? O foco do Jorge tem que ser aqui, ó. Aumentar a posição, inserir mais uma empresa de energia, mais uma de saneamento, seguro e banco, tem muita opção boa aí para você diversificar. E quando você chegar lá no módulo de ações, eu quero que você refaça as avaliações nessas empresas para você, aí sim você vai concluir por que elas não fazem sentido ter na nossa carteira. Aqui eu mostrei só um pouquinho de alguns dos critérios, mas você tem que refazer isso a fundo e começar a direcionar sua carteira aqui para cima, beleza? Em relação ao exterior, para finalizar, você comprou BDRs, né? Você tem ali BDR da Apple, Google, né? Banco Inter, Nike e Nvidia. Então você tem ali alguns BDRs. Você vai ver quando você chegar no módulo de investimento exterior, que a melhor forma de investir no exterior não é através de BDR, e sim investir diretamente no exterior, né? Resumindo, quando a gente investe em BDR, a gente não está investindo na ação. Então você não tem uma ação da Apple, você não tem uma ação do Google, você não tem uma ação da Nike. Você está comprando aqui recibos que estão listados aqui no Brasil e que tem lastro com a ação lá fora. Eu, quando quero investir em ações, eu quero ter de fato o papel da empresa. Eu quero poder falar que eu sou acionista da Apple, eu tenho que abrir uma conta em uma corretora lá fora, né? Ou até mesmo aqui, por exemplo, no Banco Inter, a gente consegue fazer isso. E ter acesso direto à Bolsa Americana. BDR não é Bolsa Americana, são ativos listados na nossa Bolsa, tá? Então, em relação a isso, no seu lugar, o que eu faria? Né? Eu, por enquanto, aguardaria, deixaria esses ativos quietinhos aqui, focaria primeiramente nos ativos no Brasil, ali nas ações, fundos imobiliários. Depois que tiver tudo organizado ali, você passa a pensar aqui no... E aí você toma essa decisão em relação ao BDR. A BDR vai entrar ali naquele mesmo ponto que eu assinalei de azul, né? Que são pontos de atenção. Não é errado ter BDR, não é errado, né? Mas existem formas melhores, formas diretas de investir no exterior, que por exemplo, através de ETFs lá na Bolsa Americana, através de... Principalmente para quem está começando, é muito melhor investir através apenas de ETFs e aos poucos você vai diversificando diretamente nas ações ou nos REITs. Então, o BDR aqui entraria como um ponto de atenção para você. Não tem urgência em você resolver isso daqui, porque são todas BDRs de boas empresas, isso é um ponto positivo, mas existem forma melhor de se investir no exterior. E para finalizar a orientação, o que eu orientaria aqui é ele fazer o cadastro em algum site de consolidação de carteira, como o Investidor 10 ou Status Invest. Porque por aqui, tudo misturado igual tá aqui, cara, é uma bagunça, não tem como você organizar nada, né? Tá tudo misturado, não tem nada separado em classes, não tem nada separado em porcentagens, então você precisa fazer o cadastro no Status Invest ou no Investidor 10 para você saber exatamente a porcentagem que você tem nos ativos, para você saber a sua diversificação, quanto você tem em cada classe, então é importantíssimo que você faça isso também, né? Lá no nosso módulo 9, como montar uma carteira de investimento, eu ensino e falo sobre isso também. Dito isso, agora a gente vai passar por uma carteira muito melhor estruturada, mas como eu disse, o Jorge ele acabou de entrar, né, na nossa mentoria, então ele tem muito a aprender, ele vai aprender e vai corrigir muita coisa aí. Agora a gente vem aqui para a Andressa, né, a gente vê uma carteira muito melhor diversificada, né, muito mais próxima do que eu gosto, muito mais próxima dentro das nossas estratégias. Aqui ela está no Investidor 10, tá vendo? Ela já está cadastrada no site de consolidação. Aqui a gente vê exatamente qual que é a porcentagem que ela tem em cada classe, tem 25% em CDB, 30% no Tesouro, então a maior parte em renda fixa. Eu sempre falo isso com vocês, quando vocês estão começando, a maior parte tem que estar na renda fixa mesmo. E aos poucos você vai moldando assim a sua carteira meta, porque você está aprendendo. Então não adianta você querer começar ali 100% em renda variável, porque você está aprendendo ainda, não faz sentido. Tá? Indo aqui para a renda fixa, já falando um pouquinho sobre o que ela tem aqui, para curto prazo, o Tesouro Selic e CDB do Banco Sofisa. Então, eu acredito aqui que são investimentos que ela tem para reserva de emergência, né? Eu acredito que a reserva dela já esteja até montada, e outros objetivos de curto prazo. Então ela gosta de separar ali, eu acho muito interessante,
uma renda fixa para reserva, a outra renda fixa para objetivo de curto prazo, como uma viagem, né, trocar de carro. Isso eu acho muito interessante, ela faz isso. E ela também tem também, né, o título de renda fixa de médio e longo prazo, o melhor, né, que é o Tesouro IPCA. Ela tem um 2029 e um 2045 e ela vai aportando ali neles também, e eu acho isso ótimo como diversificação de carteira, né? Eu acho uma boa carteira de longo prazo merece e deve ter sim um tesouro IPCA ali, seja o 29, seja o 35, seja o 45, porque é um título extremamente importante com uma ótima rentabilidade, ainda mais agora que ele bateu o recorde esses dias, né? Tesouro IPCA mais 6%, 6,5%. A gente não via isso há muitos anos. Então é uma ótima rentabilidade que você vai assegurar ali acima da inflação por muitos anos. Então faz todo sentido ter na carteira, sim, e ela já tem, né? Então ela está diversificando muito bem ali, tanto para curto, médio, né? Curto prazo, ela tem duas opções de curto prazo. Para médio prazo ela tem o 29 e para longo prazo ela tem 45. Então show de bola a carteira dela de renda fixa. Indo aqui para fundos imobiliários, vejam bem que como ela está bem alinhada aqui nos principais setores que eu falo, né? Shoppings, dois ótimos fundos de shopping, galpão, talvez o melhor fundo de tijolo, está entre os melhores fundos de tijolo da bolsa, o HGLG. Lajes corporativa ela não tem problema, por quê? Porque o KNRI tem lajes corporativas, ele é híbrido, ou seja, ele tem galpões e lajes corporativas. Então aqui, dentro do KNRI, ela se expõe a esses dois tipos, a lajes corporativas e a galpões. E o HGRU, que também é híbrido, né, ele é mais diversificado, tem vários tipos de imóveis. E papel, ela tem três fundos de papel que eu gosto, né, o VGI, o MXRF e o IRDM. Então, ela tá alinhada certinho do jeito, igual eu acabei de falar com vocês quando eu estava comentando a carteira do Jorge, né? E agora, para ações, da mesma forma, né? A gente vê que o maior peso dela está aqui em cima, nos principais setores. Energia, saneamento, seguro e banco. Né? Engie, né? Ela tem duas ótimas empresas do setor de energia, né? Uma ótima empresa de saneamento, uma ótima de seguro e uma ótima de banco, né? Então eu acho que o próximo passo dela, quando ela for, a quantidade de ações dela está boa para o patrimônio que ela tem, né? Eu acho que tá legal por enquanto, mas quando ela for aumentar, né? Começar a aumentar isso daí, ela focar aqui, por exemplo, mais uma de saneamento, mais uma de seguro e mais uma de banco e talvez até uma empresa de telecom para ela fechar, né, ter uma posição grande aqui nos principais setores. Ela ainda tem a VEG, né, que é uma das melhores empresas da bolsa, até a maior posição dela, né, tá bem acima das demais. Isso é um ponto de atenção. A VEG, talvez porque a VEG subiu bastante na carteira dela, teve ali 20% de variação, valorização, mas tá muito discrepante em relação aos demais, tá vendo? Tá com 1.300 na VEG e a sua segunda maior posição é a Engie, né, mas está muito abaixo da VEG. Não pode ter essa diferença tão grande assim, justamente porque para não trazer risco. Quando você fica com uma posição muito grande em uma única ação em relação às demais, você acaba trazendo um pouco de risco, apesar de ser uma ótima empresa, a VEG, né, tá muito em relação às demais, então você pode ir alimentando as demais para chegar a ficar próxima à VEG, né? Ela tem ali também Klabin, Suzano, são empresas do setor de papel e celulose. Então acho que a carteira em relação a ativos em si, muito boa. Todos os ativos, né, fazem parte ali da nossa, dentro do que eu ensino, mas os dois pontos é essa questão da VEG está muito acima, né, a posição dela está muito acima dos demais. E futuramente, quando ela for começar a diversificar, ela aumentar aqui, por exemplo, uma ação, mais uma no saneamento, mais uma no seguro e mais uma em banco. Aí eu acho que fica muito legal, já está muito bom, está no caminho certo, é isso mesmo. E são os dois pontos de atenção em ações. Exterior, ela está ali, né, do jeito que eu falei com vocês, que o ideal é começar diretamente lá fora e através de ETFs. Ela tem 3 ETFs que eu gosto bastante, que é o VO, e o VNQ, eu acho que esses dois são os principais para a gente começar. Ah, Pedro, eu quero começar com um só. Começa com o VO ou IVV, que são parecidos, né? Eles investem ali nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E o ETF de REITs, o VNQ, que eu gosto bastante. Ela tem o QQQ. O QQQ é um ETF um pouco mais específico, né? Mais restrito, porque ele investe praticamente ali só em empresas de tecnologia, né? Então ele é um pouco mais volátil. Como ele é mais específico, mais restrito, né? Ele acaba sendo um pouquinho mais arriscado, mas é um ótimo ETF também. Então eu teria posição maior, igual ela tem, né? Ela tem as duas maiores posições aqui nesses dois, que são os ETFs mais amplos,
e uma posição menor no QQQ. Eu acho assim interessante, né? Então tem que ser assim justamente porque o QQQ tem um risco um pouco maior. Então eu acho que assim, para início em exterior, tá mais do que suficiente, né? Tá ótimo. Ficaria aqui com essa carteira, só alimentando essa carteira aqui por um bom tempo, né? Até ela pensar se quiser futuramente começar a escolher ali algumas ações ou alguns REITs lá fora. Então vejam bem como a carteira dela está muito mais próxima dessa diversificação ideal que eu sempre falo com vocês. Se futuramente também, o que ela pode pensar aqui, que eu acho que não é algo que todo mundo gosta, é criptomoeda, né? Se ela quiser colocar ali 2% da carteira em cripto, também é a se pensar. Mas isso é algo que eu deixo isso muito aberto, eu não acho que todo mundo tem o perfil para investir em cripto, né? Nem todo mundo tem. Por exemplo, na minha carteira pessoal, já invisto há 8 anos, eu tenho, hoje tem 3 ou 4% da minha carteira está em criptomoeda. Então eu sempre mantenho ali uma porcentagem bem baixinha, justamente porque é uma classe mais arriscada, é uma classe que é muito mais volátil. E para finalizar, eu trouxe aqui a carteira do Daniel, né? Ele também utiliza ali o investidor 10, a gente vê boa diversificação. Assim como a Andressa, cerca de 60% da carteira no CDB. Pessoal, tá começando, você vai começar a maior parte em renda fixa. É devagar e aos poucos ele vai moldando isso aqui. O Daniel já é um aluno mais antigo, né? Porque eu já converso com ele há um certo tempo. Ele tava ali com 70, 80% em renda fixa. E aos poucos ele vai diminuindo essa posição à medida que o conhecimento dele vai aumentando, ele vai aumentando as porcentagens nos demais. Por exemplo, fundos imobiliários cerca de 20%, ações 15% e exterior 5%. Show de bola, ótima diversificação. Né? Ele tem aqui para renda fixa, ele tem só a reserva de emergência, que é a caixinha do Nubank. Show de bola, tá? Cerca de quase 24 mil aplicados na caixinha, muito bom. Não tem nenhuma renda fixa de médio ou longo prazo, que eu sempre falo para vocês a importância do Tesouro IPCA. Algo a se pensar em incluir na carteira dele, sim, aproveitar essas taxas que a gente está tendo aí e comprando todo mês um pouquinho de Tesouro IPCA 29, 35, 45, enfim, é importante ter um Tesouro IPCA na carteira, né? Apesar dele estar com uma porcentagem muito boa da carteira em renda fixa, né? É algo a se pensar mais para frente, mas também nada urgente não, tá? Agora partindo aqui para fundos imobiliários, vejam bem, quase que todos os fundos dele, os 8 fundos dele estão aqui nos principais setores, né? Os 2 de shopping, XPML VISC, Galpões HGLG, Lages HGRE, Híbrido KNRI, Papel VGHF e MXRF11. Ele tem também um FOF, que é o XP SF11. O FOF, pessoal, é um tipo de fundo que eu considero dispensável, mas não é errado ter na carteira também. Né? Eu mesmo tenho na minha carteira, pessoal, um FOF, que é o BCFF11, foi um dos primeiros fundos que eu comprei quando eu comecei a investir, mas eu mantenho ele lá, tá? Como diversificação, mas está longe de ser o melhor tipo de fundo imobiliário. Pela estrutura do fundo, ele acaba tendo uma rentabilidade abaixo dos demais no longo prazo, mas não é errado ter, também pode sim ter na nossa carteira, e ele tem um aqui, é só ter, eu acho que caso você queira ter, é ter uma porcentagem menor justamente por ele está longe de ser o melhor tipo de fundo imobiliário, mas os principais setores aqui, ele está muito bem posicionado em bons fundos. Já em ações também, ele tem com uma boa quantidade, 9 ações, e com peso, né, maior nos principais setores. Energia, ele tem 2 boas empresas, Engie, Taesa, saneamento, as 2 principais, que é Sanepar e Copasa, seguro, Caixa Seguridade, Banco, Bradesco e Banco do Brasil. A única coisa que eu pensaria aqui em um curto prazo adicionar é mais uma empresa do setor de seguro. A gente tem boas opções aí, BB Seguridade, temos aí Porto Seguro, então ótimas empresas para entrar aqui também. Ele tem também em Telecom Vivo, né, V23, ele pode pensar em uma empresa do setor de saúde, e ele tem também Leve 3, que é uma boa empresa para o longo prazo do setor de bens industriais. Mas eu acho que assim, tá ótimo, né? Tá bem diversificado nos principais setores, nada urgente a ser feito. É ir aos poucos, né, aumentando à medida que o patrimônio for aumentando e adicionando, né, à medida que ele for analisando, adicionando novas empresas. E para finalizar o exterior, ele está fazendo ali o feijão com arroz, o básico, que é o que? VO e VNQ. Os 2 principais ativos para mim, para quem está começando, né, o VO, que é aquele ETF que investe nas maiores empresas, e o VNQ, que é aquele ETF que investe nos melhores REITs americanos. E ele está ali, eu acho que ele deve continuar, né, nessa pegada aqui só com esses 2 por um bom tempo. Eu acho que está mais que o suficiente.
Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo de análise. Para vocês que eu fiz essa análise, esses 3 alunos, se quiser me chamar lá no direct, se quiser me chamar lá no WhatsApp para trocar uma ideia sobre isso que eu falei, sobre essa análise, quiser alguma sugestão, alguma coisa mais específica, só me chamar. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo de análise. Valeu!